Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa TPC, da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. A pauta dessa semana será do Conviva, com competências socioemocionais como tema. Eu sou Milena, PCMP de Convivência. Eu gostaria de convidar vocês agora para apreciar uma música, para a gente começar a nossa TPC com mais leveza, fazer algumas reflexões, já colocando essas reflexões, já linkando com as competências socioemocionais. E enquanto a gente estiver escutando essa música, apreciando a letra dessa música, vocês podem já ir interagindo no chat, colocando algumas observações e opiniões em relação às competências socioemocionais que podem estar explícitas nessa letra de música, tá bom? Então, a música que eu vou colocar para vocês, acredito que vários de vocês já conhecem, é a Maneira Simples do Almir Sater, Essa letra de música, ela tem uma simplicidade, mas, ao mesmo tempo, ela tem, ela nos envolve em grandes reflexões, tá? Então, vamos lá? Nada é mais real que aprender maneira simples de viver. Tudo é tão normal se a gente não se cansa nunca de aprender. Sempre olhar como se fosse a primeira vez. Se espantar como criança perguntar porquês. Vamos flutuar em um balão que sobrevoa o amanhecer. Vamos navegar entre os navios no horizonte a se perder. Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser. E afinal eu quero apenas estar com você. Sombras no céu já vem, o anoitecer também, com seus milhões de estrelas que iluminarão mais uma vez, com a palidez da sua luz, a imensidão que a gente vê. Simples de viver. Tudo é tão normal se a gente não se cansa nunca de aprender. Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser. E afinal eu quero apenas estar com você. Sombras no céu já vem, o anoitecer também, com seus milhões de estrelas que iluminarão mais uma vez, com a palidez da sua luz, a imensidão que a gente vê.
Bom, pessoal, acredito que as músicas, né, elas trazem uma grande sensibilização. Acho muito legal estar trabalhando, né, letras de música na sala de aula, envolvendo as competências socioemocionais. Eu acredito que seja de grande valia, tá? Então, para a gente iniciar o nosso assunto, né, o nosso tema, competências socioemocionais, nós vamos relembrar, né, o que são as competências socioemocionais, né? Por que a gente fala tanto hoje em competência socioemocional? Por que elas estão incluídas, né, na educação do século XXI? Por que elas estão incluídas na educação integral, né, que está representada lá na BNCC? Então, vamos lá. Competências socioemocionais são entendidas como influenciadoras do modo como uma pessoa pensa, sente, decide e age em determinada situação ou contexto, tá? Hoje a gente sabe que essas competências socioemocionais, elas podem ser aprendidas, elas podem ser desenvolvidas, né? Elas não são fixas, elas são, na verdade, flexíveis e maleáveis, e elas vão se manifestar com intensidade ou de modos diferentes, de acordo com os elementos sociais e culturais que atravessam a história de cada pessoa, né? O que faz parte do universo daquela pessoa. E sendo assim, possíveis de serem desenvolvidas ao longo da vida. Então, qual a relação da BNCC com essas competências socioemocionais, né? Então, a BNCC, ela tem um compromisso, né, com a educação integral, com a formação integral. Então, a formação e desenvolvimento humano global para a construção de sociedade mais justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária, tá? O que essa educação integral, ela vai, o que ela vai desenvolver, o que ela vai garantir? Ela vai garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões, não apenas intelectual, cognitiva, né? Quais são essas dimensões? Intelectual, física, emocional, social e cultural, e se constituir como um projeto coletivo, com a participação de todos, né? Ainda sobre a educação integral, eu trouxe aqui uma frase, vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou da educação física, né? Então, só para a gente fazer uma pequena reflexão sobre a educação integral. O aluno que mecanicamente só domine conteúdos equivale comparativamente a um jogador de futebol, que entra em campo muito bem uniformizado para jogar, mas indeciso e inseguro não sabe o que fazer com a bola. Ainda sobre educação integral, vou colocar aqui mais uma frase para a gente fazer essa reflexão. A educação deve produzir mais do que indivíduos que consigam ler, escrever e contar. Ela deve nutrir cidadãos globais que consigam enfrentar os desafios do século XXI, né? Principalmente, pessoal, nesses tempos, né, de coronavírus, isolamento social, como que a gente lida, né, com essa rotina, nunca vivenciada por nós, né? E principalmente por essas crianças e adolescentes que estão aí. Tudo é muito novo, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa estar desenvolvendo essas competências socioemocionais. Então, eu vou colocar aqui 2 questionamentos, né? Quem é a criança do século XXI? Quem é esse adolescente do século XXI, né? Como que ele se comunica? Como que ele se relaciona? Quais são as profissões do futuro, né? O que essas crianças vão ser, né? Como que elas lidam com a frustração, com os medos, com as pressões, né? Como que essa criança lida? Como essa criança e esse adolescente, né? Quais são as características dessa criança e desse adolescente do século XXI? E assim como o desenvolvimento cognitivo, as competências socioemocionais, elas deverão ser aprendizagens essenciais nas salas de aula, tá? Então, além dos conteúdos, as competências socioemocionais, elas precisam estar aí sendo desenvolvidas no ambiente escolar, tá? Ainda sobre a educação integral, nos seres humanos, emoção e cognição, eles são integrados, não tem como você separar, né? Por quê? Porque as emoções, elas são indispensáveis para tomar decisões que vão na direção certa, né?
Então, a gente pode ter o conteúdo, mas a gente não pode, a gente não tem, se as nossas emoções, elas não estão integradas com essa cognição, o que vai acontecer? Nem sempre a gente vai tomar as decisões certas, a gente nem sempre vai colocar tudo aquilo que a gente sabe em prática. Então, agora eu convido vocês a assistir esse vídeo da Ana Penido, que é sobre as competências gerais, as 10 competências gerais da BNCC, para depois a gente entender como que as competências socioemocionais, elas estão contidas nessas competências gerais aí, onde que elas vão aparecer, né? Como que elas vão estar elencadas nessas competências gerais. Então, só para a gente relembrar, a gente vai assistir esse pequeno vídeo, bem curto, para a gente relembrar essas competências e para a gente poder entender como que as competências socioemocionais, elas vão se apresentar nessas gerais aí, tá bom? Olá, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o capítulo introdutório da base, que é a parte do documento que traz as maiores inovações. Por exemplo, a principal delas é que a educação no Brasil passa a ter uma concepção do que se chama de educação integral. A gente não está falando com isso de educação em tempo integral, mas uma educação que vai contemplar todas as dimensões do desenvolvimento humano, ou seja, a parte cognitiva, acadêmica, intelectual, mas também o desenvolvimento físico, social, emocional e cultural. Para desenvolver todas essas dimensões, a ideia então é que os currículos brasileiros, eles possam ter como foco o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, não adianta apenas a gente saber sobre os conteúdos, sobre os componentes curriculares. A gente precisa desenvolver nos nossos alunos a capacidade de usar esse conhecimento, ou seja, ter habilidade para aplicar esses conhecimentos, mas também ter atitudes positivas para que essas habilidades então possam resultar em um preparo maior para a vida e para a vida no século XXI. Por conta disso, a ideia é que esses novos currículos possam desenvolver as tais competências gerais. O que são essas competências gerais? Então, são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente precisa desenvolver e que estão conectados com os desafios que o mundo contemporâneo oferece. Ou seja, não adianta a gente simplesmente desenvolver a capacidade dos nossos alunos de ler e escrever se eles não sabem escutar, se comunicar, expressar suas ideias com clareza, emitir opiniões com argumentos fortes que realmente substanciem as suas ideias. Não adianta também a gente desenvolver a capacidade deles de lidar com os conhecimentos matemáticos se eles não sabem resolver os problemas da vida cotidiana, os problemas da vida diária, né, os problemas complexos que a vida oferece. Então, por conta disso, a ideia, então, é que essas competências gerais possam ser desenvolvidas não de forma isolada, como uma disciplina complementar, nada disso, uma aula especial, mas como efetivamente esses conhecimentos, habilidades e atitudes que vão se conectando com as habilidades também dos componentes curriculares. Então, o que são essas competências gerais? Em primeiro lugar, são 10 competências. E elas vão justamente falar de todas aquelas dimensões do desenvolvimento humano. A primeira competência trata justamente dos conhecimentos, como é que a gente desenvolve um repertório de conhecimentos sobre o mundo físico, sobre o mundo digital, o mundo das ciências humanas, da matemática, como é que a gente faz com que os nossos alunos se apropriem desse conhecimento que a humanidade já produziu. A segunda competência, ela fala do pensamento científico, mas também, além do ser capaz de pensar cientificamente, elaborando hipóteses, testando, construindo teses, investigando,
Além disso, também o pensamento crítico, ou seja, eu compreendo ali um experimento, mas eu tenho criticidade para argumentar, para problematizar o conhecimento que eu vou adquirindo. E também o pensamento criativo. Eu sou capaz de pensar novas soluções, de pensar coisas de formas e por ângulos e por perspectivas diferentes. A terceira competência, ela fala do repertório cultural. Quanto é importante a gente criar oportunidades para que os estudantes eles tenham acesso aos bens culturais, às artes, né, a dança, a música, exposições. E essa proposta é que eles não só desenvolvam a capacidade de fruir, de usufruir, de apreciar a arte, mas também de serem produtores de arte e cultura. A quarta competência diz respeito à capacidade de comunicação, ou seja, que esses estudantes sejam capazes de escutar, compreender o que o outro diz, argumentar em cima, expressar suas ideias, seus sentimentos, suas opiniões, usando múltiplas mídias, né? Para que eles possam realmente usar não só a linguagem escrita e verbal, que é o tradicional da escola, mas que eles também desenvolvam a capacidade de usar os múltiplos meios de comunicação, como blogs, vídeos, rádio. A quinta competência, ela tem a ver com o desenvolvimento da cultura digital, ou seja, a capacidade dos alunos desenvolverem um conhecimento sobre esse mundo da tecnologia, como é que ele funciona, mas também desenvolver a habilidade de lidar com as ferramentas tecnológicas, né, de uma maneira crítica, de uma maneira ética, reflexiva, não apenas reproduzindo ou apertando botões, mas entendendo né, como é que essas mídias essas tecnologias são programadas, como é que eles podem fazer o melhor uso disso. A sexta competência, ela diz respeito à capacidade de argumentação. Eu costumo dizer que a gente aqui no Brasil gosta muito de dar opinião, muitas vezes, sem as evidências necessárias, né? A gente ouviu falar, a gente acha, a gente tem uma percepção, mas quais são os fundamentos que embasam as opiniões que a gente está emitindo? Então, a capacidade de argumentação é justamente isso, né? Eu trazer os elementos, as evidências, os dados necessários para que eu possa fazer criar um bom argumento. Eu possa defender as minhas ideias com convicção, mas também com a preocupação grande de não ferir os direitos humanos, né, de serem argumentos que integrem, incluam toda a diversidade, que a gente possa respeitar também o argumento do outro. Então, toda essa preocupação de uma argumentação que seja ética, né, que seja respeitosa, que seja propositiva. A sétima competência, ela diz muito da importância da gente desenvolver a capacidade dos estudantes de gerirem sua própria vida, de desenvolverem projetos em relação à sua vida profissional, acadêmica e pessoal também, sabendo estabelecer metas, tendo disciplina e resiliência, né, persistência para perseguir as metas que estabelecem, desenvolver sonhos, enfim, se preparar mesmo para ter propósito na vida e poder realizar aquilo a que ele se propõe. A oitava competência, ela é aquela de caráter mais íntimo, ou seja, que vai promover o desenvolvimento pessoal dos estudantes, a sua capacidade de autoconhecimento e de autocuidado. Ou seja, eles serem capazes de conhecer o seu corpo, as suas emoções, de saberem gerir tudo isso, né? Se afastarem de situações de risco, saberem cuidar bem da sua alimentação, da sua qualidade de vida. A nona competência, ela fala muito do desenvolvimento social. Ou seja,
desenvolver aquela capacidade dos estudantes conhecerem o mundo em que vivem e poderem ser agentes de transformação também dessa realidade. Desenvolver a capacidade de conhecer seus direitos e deveres, de exercerem a sua cidadania com solidariedade, com a preocupação com a sustentabilidade, de realmente serem solidários, colaborativos, saberem cooperar com os demais. A 10ª competência, ela está muito focada no desenvolvimento da autonomia, ou seja, essa capacidade que vai sendo desenvolvida gradualmente ao longo da educação básica, para que eles possam desenvolver também essa determinação para realizarem todo o potencial que eles trazem. Essas competências gerais, elas vão se espelhando no resto da Base Nacional Comum Curricular. Então, cada área do conhecimento, cada componente curricular tem competências específicas que contribuem para o desenvolvimento dessas competências gerais. E são as habilidades que vão conter aí todos os subelementos dessas competências gerais. Um exemplo claro para quando vocês estiverem desenvolvendo ou revisando seus currículos. É fundamental ir identificando como que essas 10 competências dialogam com as habilidades de cada componente curricular. Por exemplo, essa capacidade de comunicação está muito vinculada com toda a área de linguagens, né? Muito relacionada com a capacidade de leitura, de escrita, com os multiletramentos, tanto na língua materna quanto em outros idiomas, a capacidade de lidar também, de se comunicar através das artes, mas a gente tem que perceber que capacidade de comunicação, às vezes, também é saber usar um gráfico matemático, usar um mapa que a gente aprende em geografia. Então, essas competências, elas não estão restritas a um componente curricular especificamente. Elas têm que estar pulverizadas, né, transversalizadas nos vários componentes curriculares, nas várias áreas do conhecimento. Enfim, são capacidades que precisam estar sendo desenvolvidas ao longo de todo o desenvolvimento da educação básica. Principalmente as competências como autoconhecimento, autocuidado, colaboração, capacidade de gerir emoções. Tudo isso é muito mais desenvolvido no tipo de prática pedagógica que se traz para a sala de aula, no tipo de relação que se estabelece entre professor e aluno, da direção da escola com os estudantes, do que propriamente uma aula expositiva ou um componente que você vai achar lá um texto num livro. É oferecer oportunidades para que esses estudantes exerçam tudo isso. Oferecer oportunidades para que eles possam ser desafiados, provocados e ao longo do processo, então, possam ir fortalecendo muitas dessas características, dessas capacidades que alguns deles até já trazem dentro de si. E por isso mesmo, não são competências que você possa valorar com nota ou dizer que um é melhor do que o outro, um se deu melhor do que o outro. São competências que vão passar muito pela personalidade de cada um, pelo jeito de ser de cada estudante. Cada um vai atingir o máximo da sua potência, mas sem necessariamente a gente precisar estabelecer um padrão para todo mundo, né? Então, essas competências fazem um convite aos educadores, aos especialistas em currículo, para pensar mesmo, né, práticas pedagógicas mais interdisciplinares, mais ativas, mais participativas, que ofereçam todas essas condições, não só para os alunos desenvolverem seu intelecto, né, seus conhecimentos acadêmicos, mas efetivamente poderem desenvolver todas as suas potências, todas as suas dimensões e estarem assim muito melhor preparados para um mundo que os desafia também em todos esses níveis. Então fica aqui um convite para que vocês possam mergulhar, compreender bem essas 10 competências e possam efetivamente encontrar a melhor maneira, a maneira que é própria da sua rede, para trazer todas essas possibilidades e efetivamente oferecer uma educação que faça muito mais sentido e que prepare muito melhor seus estudantes. Bom, pessoal,
Depois desse vídeo, da gente relembrar as 10 competências gerais lá da BNCC, a gente vai começar agora a falar um pouquinho, né, sobre essa dimensão socioemocional, o que ela vai envolver, os princípios que ela vai envolver, né? Então, a primeira coisa, na perspectiva de uma educação integral, tem que ter o princípio de relacionamento consigo mesmo, né? Essa dimensão, que está contido o quê? O autoconhecimento, a autoconfiança, lidar com emoções, a resiliência. Segundo, relacionamento com os outros, né? Onde vai estar a empatia, o reconhecimento do outro, respeito, colaboração, compromisso com o coletivo. A terceira, estabelecer objetivos e persistir em alcançá-los, né? Elencando projetar-se no futuro, determinação, autogestão e planejamento. Tomar decisões responsáveis, onde a gente tem que fazer escolhas consistentes, está relacionada à integridade. E, por último, abraçar novas ideias, ambientes e desafios, tá? Sabendo lidar com o novo, com as incertezas e com a diversidade. Então, dentro dessa dimensão socioemocional, a gente coloca essa dimensão em cinco macrocompetências, e dentro dessas cinco macrocompetências, vão estar, né, contidas as 17 competências socioemocionais que elas devem ser, né, desenvolvidas, né, no nosso currículo. Então, vamos lá. Qual seria a primeira macrocompetência? A autogestão. E quais as competências socioemocionais que vão estar inseridas na autogestão? A determinação, a organização, foco, persistência e responsabilidade. Agora, a segunda, engajamento com os outros, a macrocompetência engajamento com os outros, onde vão estar inseridas a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo. A macrocompetência amabilidade, onde vão estar inseridas a empatia, o respeito e a confiança. A resiliência emocional, onde vão estar inseridas a tolerância ao estresse, a autoconfiança, a tolerância à frustração. E a abertura ao novo, a macrocompetência abertura ao novo, onde vão estar inseridas a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e interesse artístico, né, que são as competências socioemocionais que fazem parte da abertura ao novo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Vamos falar um pouquinho agora sobre a autogestão. O que seria a autogestão? Né? Ela diz respeito à capacidade de ter foco, responsabilidade, precisão, organização e perseverança em relação a compromissos, tarefas, objetivos estabelecidos para a vida. E ela também está relacionada com a capacidade de autorregulação. E o que as evidências dizem quando a gente trabalha, quando a gente desenvolve as competências socioemocionais que estão relacionadas à autogestão? Então, as evidências dizem que há um avanço na escolaridade, o aumento de notas escolares e avaliações externas, o aumento do nível de conhecimento e desempenho acadêmico em leitura, escrita e nos componentes curriculares de matemática e química. E também ela está relacionada à realização de metas na futura vida profissional dos estudantes. E complementando, né, a autogestão, a macrocompetência a autogestão, só relembrando que as competências socioemocionais que estão inseridas nessa macrocompetência é a responsabilidade, determinação, organização, foco e persistência. Então, só para complementar, a gente falou no slide anterior, então, o desenvolvimento dessas competências, elas vão ajudar a estabelecer metas, a ter persistência, organização, determinação para cumpri-las nas rotinas de estudo e trabalho, tá? Organização, foco e persistência, elas se destacam como especificamente importantes para aprendizagens matemáticas e para o desempenho em áreas da vida futura dos estudantes, como o trabalho, planejamento financeiro e a manutenção da saúde. Lembra que a gente viu o vídeo anteriormente lá da Ana Penido das 10 competências gerais lá da BNCC?
Então, a autogestão, ela vai estar, ela tem relação com as competências gerais 6, 7 e 10, ok? Agora, engajamento com os outros, que se diz respeito à motivação e abertura para interações sociais, a interagir com o outro, né? E o que as evidências elas dizem sobre o desenvolvimento das competências socioemocionais relacionadas ao engajamento com os outros? Ela evita a evasão escolar e na vida adulta ela está relacionada às realizações no mundo do trabalho, à empregabilidade e ao equilíbrio salarial. E complementando, né, lembrando que as competências socioemocionais do engajamento com os outros fazem parte da iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo. O desenvolvimento dessas competências socioemocionais vão nos ajudar a ter abertura para conhecer e falar com outras pessoas, a manifestar opiniões e a ter assertividade em ocasiões que necessitem disso, né? Engajamento com os outros, e é importante para a formação de líderes, né? Importante para a formação de lideranças. E essas competências socioemocionais, elas vão ter relação com as competências gerais da BNCC, a 3, a 4 e a 5. Mais uma macrocompetência, a amabilidade, que diz respeito à capacidade de conhecer pessoas e ser afetuoso, solidário e empático, ou seja, ser capaz de compreender, sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro, colocando-se no lugar dessa pessoa, colocando-se no lugar do outro, né? E o que as evidências mostram? Que quando desenvolvida essas competências sociais, essas competências socioemocionais relacionadas à amabilidade, elas vão desenvolver vai ter um maior índice de conclusão do ensino médio e a diminuição de indicadores de violência. Então, complementando, as competências socioemocionais, que fazem parte da macrocompetência amabilidade, a empatia, o respeito e a confiança. Ao desenvolver essas competências, elas vão nos ajudar a assumir o melhor de outras pessoas que estão ao nosso redor e tratá-las com mais respeito, tá? E olha, essas competências socioemocionais, elas vão estar relacionadas a quase todas as competências gerais lá da BNCC, ó, com a primeira, com a quarta, com a sexta, com a sétima, com a oitava, com a nona e com a 10ª. E agora a resiliência emocional, a macrocompetência resiliência emocional, que diz respeito à capacidade de aprender com situações adversas e lidar com sentimentos como raiva, ansiedade e medo. E o que as evidências dizem sobre quando a gente desenvolve essas capacidades, competências socioemocionais? Aumento das chances de ingresso no ensino superior, aumento de desempenho acadêmico, né? Além desses resultados educacionais, o desenvolvimento dessas competências está relacionado à redução de faltas, posteriormente, né, no trabalho, ao equilíbrio salarial, aumento das chances de reemprego, aumento do desempenho no emprego, a melhoria da saúde de adultos e, principalmente, a diminuição de distúrbios alimentares e a redução da probabilidade de depressão e propensão ao suicídio. Complementando e só relembrando que as competências socioemocionais que fazem parte dessa macrocompetência é a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração e a autoconfiança, tá? Elas, ao serem desenvolvidas, né, trabalhadas, aprendidas, elas vão nos ajudar a manter a calma, a ver o lado positivo das coisas, a lidar melhor com situações estressantes e com emoções como raiva, frustração e tristeza. E elas vão ter relação com as competências gerais 8 e 10 lá da BNCC. E agora a última macrocompetência, e não menos importante, a abertura ao novo, né, que diz respeito à capacidade de uma pessoa ser mais flexível, apreciativa diante de situações de desafio, situações de incerteza e situações mais complexas, né? Ela tem relação com a disposição para novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. E o que as evidências dizem
sobre o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Menor número de faltas na escola, avanço na escolaridade, aceleração do desenvolvimento de habilidades cognitivas, aumento de notas escolares e aumento do desempenho acadêmico, tá? Nos componentes de língua portuguesa, história, geografia, física e biologia. O desenvolvimento dessas competências também está relacionado com a realização de metas na vida futura profissional desses estudantes. Relembrando e complementando que as competências socioemocionais da abertura ao novo são a curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico, tá? Que vão ter influência quando trabalhadas sobre o nosso interesse por novidades, sobre a nossa vontade de criar e construir coisas de forma original e sobre nossa curiosidade em aprender. E elas vão ter relação com também quase todas as competências gerais lá da BNCC. A1, A2, A3, A5, A6, A7 e A10. Pessoal, então agora, como que nós vamos trabalhar essas competências socioemocionais, né? Quais são os nossos maiores desafios, né? Na prática pedagógica, dentro da sala de aula. Será que é uma missão impossível? Então, a gente vai ver isso agora, tá bom? Como trabalhar as competências socioemocionais na sala de aula? Então, como a gente viu anteriormente, as competências socioemocionais, elas são maleáveis, elas são flexíveis, né? Então, elas são habilidades que você pode aprender a qualquer tempo, são habilidades que você pode praticar e são habilidades que você pode ensinar, tá? Estando a par de tudo isso, como que a gente vai dar intencionalidade ao desenvolvimento socioemocional, né? Como que a gente vai fazer para estar associando o desenvolvimento dessas competências socioemocionais na minha disciplina, numa prática pedagógica? Como que é feito isso, né? Como é que eu dou intenção, né? Como que eu vou agir com intenção? Então, a gente sabe, para a gente ter um crescimento integral, né? Para a gente ter uma educação integral, a gente tem que educar com intenção, né? Agir com intenção. Não é apenas planejar os conteúdos, né? A gente precisa saber qual forma de agir para se alcançar esses objetivos, né? Então, precisa ter essa intencionalidade pedagógica. Então, a ciência, ela traz evidências de maior impacto das propostas que tratam intencionalmente do desenvolvimento, né? E quais as características de propostas bem estruturadas, tá? Elas são sequenciais, ou seja, as aulas planejadas em sequências articuladas. Elas vão ter que ter um começo, meio e fim, coerência, currículo, ensino e avaliação. Elas vão ter que ser ativas, ou seja, os estudantes eles vão ter que vivenciar e participar ativamente dessa proposta, né? Eles vão ter que ter experiência, protagonismo e metodologias ativas. Elas devem ser focadas, tem que ter o tempo, espaço, a duração, a integração no currículo, né? E para isso, elas necessitam estar integradas no currículo, combinadas a áreas de conhecimento e como componente curricular, né? Como elas são essenciais, então elas precisam estar no componente curricular. As competências socioemocionais, elas vão estar bem representadas nos componentes do Inova, né? No projeto de vida, nas eletivas, na tecnologia. Então, hoje ela vai aparecer para a gente, hoje ela consegue aparecer as competências socioemocionais como componente curricular e explícitas, tá? As competências a serem desenvolvidas, elas têm que estar explícitas, elas têm que ser mostradas. Por isso que elas estão no currículo, elas precisam ser nomeadas, elas precisam ser compartilhadas, né? Não apenas jogadas, sem intenção, numa aula, numa disciplina, numa atividade. E esse sequenciamento de uma atividade, como que tem que ser a sequência dessa atividade para a gente atingir essa intencionalidade pedagógica? Então, ela tem que ter um acolhimento, primeiramente tem que ter o acolhimento. Como que o educador vai fazer esse acolhimento? Através da escuta, né? O que se conhece, o que empatiza, o que integra, o que cuida. Num segundo momento, o engajamento. O que o educador vai trabalhar nesse engajamento?
o conhecimento prévio do aluno, os interesses, a motivação, a escolha e os combinados. Num terceiro momento, as metodologias ativas. O que o educador vai trabalhar? O problema, o projeto, a pesquisa, a colaboração, a criação e a produção. Num quarto momento, a metacognição. O que o educador vai trabalhar? Como o estudante pensa, como ele desenvolve, como ele aprende, como ele convive e como ele cria. E, no último momento, o feedback. O que o educador vai trabalhar nessa fase de feedback? O diálogo, o espelhamento, a reflexão, o sentido e a narrativa. Então, agora, pessoal, eu vou passar aqui 4 dicas para a prática docente com foco no desenvolvimento socioemocional. A partir dessas 4 dicas, eu vou dar um tempinho para vocês poderem interagir no chat. Eu gostaria muito, né, que vocês compartilhassem experiências, ideias, opiniões acerca dessas práticas e dessas dicas, tá bom? Então, primeira dica, conhecer esse aluno. Quem que é esse aluno? De onde que ele vem? Como que ele pensa? Como que ele sente, né? E como aprende é uma prática essencial para o desenvolvimento integral. Então, agora, com a colaboração de vocês e vocês interagindo, quais práticas docentes ajudam o professor a conhecer os seus alunos? Quais seriam essas práticas? Eu vou dar um tempinho para vocês e espero que vocês participem aí, colaborando com pensamentos, com experiências. Muito bom, vamos para a segunda dica, então? Construir um ambiente de aprendizagem seguro, respeitoso, protegido para o erro e favorecer a participação e protagonismo dos estudantes. Ou seja, que essa prática tenha um ambiente onde possa ter espaço para fala, mas não apenas para aqueles que já estão acostumados a falar, que tem uns que são mais proativos, né? Precisa dar espaço para esses que têm medo de errar, né? Então, ele precisa estar protegido para o erro, né? Não faz mal que ele erre, ele precisa ter essa proteção para ele para ele não ter medo de participar, né? E desenvolver esse protagonismo. Então, pessoal, mais uma vez, conto com a participação de vocês. Quais as práticas docentes ajudam o professor a criar uma ambiência protegida para o erro? Então, vocês podem estar aí, colocando as suas opiniões, suas experiências. Será bem-vindo, serão bem-vindas, né, as opiniões de vocês, as ideias. Muito bom, vamos passar agora para a terceira dica. Metodologias ativas. O que faz as metodologias ativas? Elas colocam o estudante no centro, né? Favorecendo essa transição dessa nossa posição frontal e transmitiva que nós professores temos, né? Para a postura apenas de mediadores no desenvolvimento das competências, né? Então, as competências socioemocionais, elas necessitam que o aluno esteja no centro disso. E nós, professores, apenas sejamos mediador, né, desse desenvolvimento. E quais práticas docentes com metodologias ativas convidam o estudante a mobilizar essas competências? Também gostaria novamente da participação de vocês.
Muito bem, vamos para a quarta dica agora. Propor aos estudantes atividades desafiantes, que eles não tenham como resolver sozinhos, e em que todos e cada um deles tenham que dizer sobre o que está sendo trabalhado e é estimulado a expressar e a ouvir os seus colegas, né? Só nessa proposta, nessa dica, a gente já consegue ver quanto que a gente pode trabalhar de competências socioemocionais, né? A questão da empatia, a questão do respeito, da confiança, né? O desafio, a abertura ao novo, né? A autogestão. Então, tudo isso está relacionado a esse desafio lançado para esses alunos, que eles têm que ter uma participação colaborativa. Eles precisam do outro, eles precisam ser ouvidos, mas eles também precisam ouvir aos outros, né? Então, pessoal, quais práticas docentes desafiam os estudantes a se expressar, a escutar e a colaborar? Mais uma vez, proponho essa participação, essa interação de vocês aí no chat, com suas ideias, que eu tenho certeza que, de alguma forma, vocês já trabalham isso, né? Mas, talvez não com tanta intencionalidade, talvez naturalmente, mas acredito que vocês têm ideias e que já trabalharam dessa forma com seus alunos. Vamos aguardar a participação de vocês. Muito bem, pessoal. E agora, para finalizar, eu gostaria de mostrar aqui duas propostas para a gente trabalhar as competências socioemocionais. Apesar de a gente ter inúmeras propostas, várias ferramentas para isso, mas é necessário ter um ATPC só para a gente estar conversando sobre isso, né? E muito mais que isso, estar interagindo com vocês e aprendendo também com as propostas de vocês, com as experiências, né? Seria muito legal a gente fazer um próximo ATPC nesse sentido. Mas eu vou deixar aqui duas propostas, duas ideias, né, que acredito que sejam bem relevantes no sentido da gente desenvolver as competências socioemocionais, tá? Que seria o cine-debate e as assembleias de classe. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o cine-debate, né? Quando a gente fala em filme, em documentário, em curta-metragem, o que acontece? A experiência com o cinema, né, ele permite a gente ser o outro, a gente se coloca no lugar do personagem, né? A gente vive em outro território e a gente começa a planar por diferentes espaços e tempos. A gente se coloca realmente no lugar do outro quando a gente assiste um filme, ou um documentário, ou um curta-metragem. Eu gosto muito de trabalhar com curta-metragem, eu acho que você consegue, você tem, assim, inúmeras possibilidades de estar trabalhando com os curta-metragens, né? Então, o cinema, ele pode entrar na escola como uma potência criadora, promover o encontro dos alunos com diferentes experiências estéticas, provocar a dúvida, o questionamento, colocando em xeque o lugar comum, os padrões socioculturais e as identidades fixas. Então, olha que legal, quando a gente reúne tudo isso, né, e a partir de um filme, a gente propõe esse debate, esse questionamento, olha quanta coisa a gente vai trabalhar, né, quanto a gente vai desenvolver o socioemocional. E é uma linguagem, uma maneira de expressarmos nossas ideias, sensações, opiniões, é um novo jeito de nos conectarmos com outras pessoas e com o mundo ao nosso redor. Tá? Então, o cine-debate, ele proporciona, né, esse debate em torno de temáticas atuais, né, e diante desse debate, a gente já vai, começa a desenvolver, né, essas competências socioemocionais. Pensem, façam uma reflexão que a partir de um filme, né, de um tema, de uma temática, o quanto as crianças podem, os adolescentes, as crianças, os nossos alunos podem aprender a partir desse filme, né? E agora a segunda proposta, né, a segunda ideia, seriam as assembleias de classe, tá? Muito se fala das assembleias escolares, né, que participam todos os alunos da escola, geralmente tem um representante de sala, mas aqui o que é proposto
é uma assembleia que vai acontecer dentro da classe mesmo, tá? Elas são uma ótima estratégia para promover a aprendizagem da convivência, quando se tem problemas de convivência, quando tem conflitos entre alunos, né? Então, ela vai exercitar a argumentação, o exercício da democracia, né? A Assembleia de Classe, ela pode se tornar um espaço reservado para exercitar a argumentação e participar ativamente na solução dos problemas, tá? Trabalhando as habilidades de convívio, como respeitar o espaço coletivo e considerar a vontade da maioria, tá? Então, as assembleias de classe, elas vão ser, assim, especificamente trabalhadas com tudo que você trabalha numa assembleia, né? Ela vai ter que ter pauta, vai ter que ter um aluno que vai fazer a pauta, né? Os temas para serem trabalhados nessas assembleias vão ser temas eleitos pelos próprios estudantes da sala, né? O professor, ele vai ser o mediador que vai conduzir esse debate, mas, posteriormente, o professor, quando os alunos já estiverem acostumados, eles nem vão precisar muito fazer essa mediação, né? Mas, no primeiro momento, esse professor vai conduzir esse debate, tá? E é necessário que se implante a cultura de reuniões. Então, por exemplo, não fazer uma vez só. Ela pode ser feita mensalmente, por exemplo, né? Então, para a gente implantar essa cultura das reuniões, né? Desse exercício de argumentação, né? De participar ativamente de soluções de problemas, isso é muito legal e muito interessante. E também tem que ter, para poder dar certo essas assembleias, elas precisam ter os combinados, as regras, a ordem de fala, né? E tudo vai ser registrado, vai ser escolhido um aluno que vai ser tudo registrado em ata, né? É uma estratégia muito legal, uma proposta muito legal para estar trabalhando, né? Principalmente, por exemplo, em projeto de vida, nas eletivas, dependendo da eletiva que porque é um espaço de diálogo, e nesse espaço de diálogo, olha quanto a gente vai favorecer, né, esse ambiente para o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Bom, pessoal, depois de tudo isso que a gente conversou, depois de tudo isso que a gente mostrou, espero que vocês tenham, assim, feito inúmeras reflexões e do quanto é essencial a gente estar trabalhando as competências socioemocionais. E digo mais, essas competências socioemocionais, elas precisam ser trabalhadas em nós, né, em nós professores. O quanto nós temos a ganhar em estar desenvolvendo essas competências. Mesmo porque a gente precisa, né, ultrapassar essa barreira e não só deixar que essas competências sejam desenvolvidas pelos alunos. A gente precisa, porque senão fica muito contraditório, né? A gente tem que exercer, a gente também tem que desenvolver em nós, né? E ainda mais, a gente precisa ter esse autocuidado, né? Esse autoacolhimento com a gente, porque as coisas mudaram muito, né? Nós passamos por inúmeras mudanças, né? Em tempo de coronavírus, de isolamento social, a gente precisou lidar com uma rotina nunca vivenciada por nós, né? Então, acredito que a gente tem que fazer também esse autocuidado e desenvolver essas competências socioemocionais em nós mesmos, né? Então, eu deixo uma perguntinha aí para vocês questionarem e acerca disso. Será que nós somos um professor do século XXI? O que nós precisamos ainda desenvolver em nós para a gente ser um professor do século XXI? Tá? Então, eu deixo esse questionamento para vocês, deixo essa pequena reflexão. E, pessoal, nós já vamos finalizar a nossa TPC, e para a gente finalizar, eu gostaria de finalizar com um vídeo, um curta-metragem. Espero que vocês apreciem esse curta, né, porque é um curta-metragem que, quando eu assisti, eu achei, foi muito bom, ele me trouxe umas coisas muito boas, né, acerca disso, e espero que vocês possam apreciar, assim como eu, esse curta-metragem. E nós finalizaremos com esse curta-metragem.
Então, agora seria o nosso encerramento. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa TPC. E encerro aqui com esse curta. Espero que vocês aproveitem. Uma semana muito boa e iluminada para todos vocês. Ticking clock to cure away. Every second means a mile. Every minute means a day. I hope you're walking in the sun. Hope you're going to be someone